Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o canal 3ds CNC e nesse vídeo eu estarei falando de um assunto um pouco diferente daqueles que normalmente eu falo, que normalmente vão envolver modelagem, um pouquinho de programação e tem alguns assuntos variados também. Mas esse aqui em especial, eu vou falar sobre uma configuração de um roteador. Tá? O roteador é um roteador da Vivo e aí eu vou fazer alguns ajustes aqui para que você veja como é possível configurar a sua rede Wi-Fi, tá bom? E como que você pode também aplicar uma restrição através do MAC address, o endereço que tem em cada um dos dispositivos que vão acessar a sua rede Wi-Fi, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar. Primeiro, você vai pegar o roteador, tá? Cada roteador ele tem na parte de baixo uma etiqueta. Nessa etiqueta, normalmente você vai perceber que ali você vai ter um número para você poder colocar aqui dentro da barra de endereço. Tá? No meu caso, esse roteador tem o número 192.168.15.1. Tá? Esse é o número que eu estarei usando para poder acessar o programa do meu roteador. Tá bom? Então, cada roteador tem na parte de baixo uma etiqueta e nela você vai encontrar esse número para poder acessar o programa do roteador, chamado de firmware. Apertando Enter, você será direcionado, né, dependendo do roteador, para uma telinha como essa. É claro que cada roteador vai ter um firmware diferente. Tá? Alguns são bem parecidos, né, outros são exatamente iguais e tem alguns também que são bastante diferentes. Esse aqui da Vivo tem essa aparência. Tá, ok? E aí como é que a gente vai começar a fazer aqui os nossos ajustes, né? Nós vamos começar da seguinte forma. Nós vamos clicar, por exemplo, aqui nas configurações. Ó, configurações. Eu tenho Wi-Fi. Não sei se você consegue perceber aqui. Wi-Fi 2.4 GHz. Eu vou clicar aqui em cima. E aí eu vou aguardar um pouquinho. Olha lá. Ele já está pedindo para que eu faça a autenticação para só então ter acesso às configurações do Wi-Fi. Então eu vou me identificar. O nosso usuário ele vem também na etiqueta que está embaixo do seu roteador. Então se você olhar lá direitinho vai estar assim, ó, username, nome de usuário. Normalmente o nome de usuário é admin. E a senha? A senha em alguns casos também vai ser admin, só que no caso desse roteador, a senha é outra. Tá? Então, eu vou colocar a senha que está na etiqueta, na parte de baixo do meu roteador. Então, eu vou colocar aqui a senha. Ok, então já coloquei a senha. Fábio, que senha é essa? Bom, a senha que está na etiqueta é BF CE 475C. Essa é a senha para poder permitir o acesso, né? Então eu coloco admin, aqui a senha e eu clico no botão entrar. Não vou salvar essa senha, então eu vou clicar aqui em nunca. Eu já estou dentro aqui, né, das configurações a respeito do nosso Wi-Fi. E aí você pode perceber o seguinte. A rede Wi-Fi ela já vem habilitada, né? Com esse roteador ela já vem habilitada. Tem alguns roteadores que a sua rede Wi-Fi ela não vem habilitada, ela vem assim, ó. Tá? Então assim que você ligar o seu roteador, o que pode acontecer? Pode ser que o seu Wi-Fi não venha funcionando. Então chegando nessa tela você vai fazer o que? Você vai habilitar o seu Wi-Fi e aí você tem aqui na parte de baixo, né, mais alguns detalhes. Vamos conhecer um pouquinho deles aqui se a gente puder. Tá? Pelo menos os mais importantes a gente vai tentar falar aqui no vídeo. Tá? Esse anúncio de SSID ele também vem habilitado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando você se aproximar com um dispositivo, né, que consegue se conectar pelo Wi-Fi, então quando você se aproxima do roteador vai aparecer algumas redes para você. Os nomes dessas redes elas só estão sendo exibidas porque o anúncio de SSID está habilitado. Se você desabilitar, você vai precisar
descer até a última opção e lá você vai encontrar, por exemplo, outra rede ou algo parecido, né? Ou adicionar uma rede. E aí você vai precisar informar o nome da rede primeiro, tá bom? Mas por enquanto, pelo menos aqui nesse vídeo, eu vou deixar habilitado para que quando a pessoa se aproximar, ela veja o nome da rede, tá? E qual é o nome da rede? Nesse roteador, o nome da rede que está por padrão aplicado aqui é vivo-D794. O que eu faço? Eu vou colocar o nome que eu quero. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente poder conferir aqui no vídeo, colocar rede Wi-Fi. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser. E a senha você também precisa informar, porque senão a sua rede fica o quê? Fica aberta. Então você coloca uma senha, né, uma senha de preferência não tão fácil e não tão difícil a ponto de você esquecer da senha também. Então você pensa um pouquinho, aí você vem no modo de segurança, escolhe o modo de segurança WPA/WPA2, ok? Vem na senha e coloca a senha que você acha legal. Nesse exemplo eu vou colocar rede Wi-Fi 123. Aí tu fala assim, poxa Fábio, isso aqui é muito óbvio. Isso é verdade, mas é apenas um exemplo. É claro que na sua casa você não vai colocar uma senha tão óbvia assim, porque senão, né, você estará entregando a sua senha de bandeja para as pessoas. Então você coloca uma senha um pouco mais difícil, claro. E tente misturar letras com números e com caracteres especiais, como por exemplo, hashtag, arroba, o sinal de porcentagem. Então tenta misturar esses símbolos para você poder ter uma senha um pouco mais difícil de ser quebrada. Afinal, você sabe que existem alguns aplicativos que têm essa função de tentar decifrar a sua senha. Então colocou a senha, o que você faz agora? Você pode salvar, né? E essas configurações que você acabou de fazer, elas serão aplicadas aqui no programa do seu roteador. Então você pode clicar em salvar e a partir de agora o que está valendo são esses detalhes que você acabou de executar, né? Ou colocar aqui. Então vou aguardar um pouquinho. Então já está salvo. E aí talvez você esteja se fazendo a seguinte pergunta: e se eu quiser permitir que apenas alguns dispositivos se conectem à minha rede, mesmo que esses dispositivos tenham a senha, né? E se eu quiser permitir somente alguns dispositivos, existe alguma forma de configurar isso? Existe. Então eu vou aproveitar que eu já estou nessa parte, eu vou sair dessa aba chamada de básico e eu passo para essa aba chamada de avançado. Eu dou um clique aqui em cima. O Chrome me pergunta se eu quero salvar. Eu não quero salvar, então nunca. E nós temos aqui mais algumas opções. Modo de operação, eu deixo sempre no modo mais atual que tem, né? Pode ser o BGIN, que é esse aqui. O canal eu vou deixar automático, né? Existem vários canais justamente para não termos aí muito problema com a questão da interferência, né? Porque tem dispositivos que têm a frequência parecida com a frequência do seu roteador e isso pode, de certa forma, prejudicar o desempenho da sua rede. A largura de banda você deixa sempre no máximo ou no automático, se você preferir, tá? Eu vou deixar aqui no máximo. Potência, deixa eu ver como é que está aqui. Deixar aqui no 100%, tá bom? E o que a gente pode fazer? Bom, vamos supor que alguém tenha a sua senha e você não quer permitir que essa pessoa acesse a sua rede. Então, para que você consiga aplicar essa restrição, você precisa marcar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, filtro de MAC. Então você vem aqui, dá um clique, habilita. Se você quiser salvar, você salva, mas por enquanto não precisa. Vamos ver algumas opções que estão aqui para baixo. Então nós vamos fazer o seguinte: cada dispositivo, seja ele celular, tablet, notebook, Smart TV, né? Todo dispositivo
normalmente ele vai ter o que a gente vai chamar de endereço MAC. O que é esse endereço MAC? O endereço MAC, ele é o endereço do seu dispositivo, é um número que o seu dispositivo ele tem, né, para poder, inclusive, ser identificado também. Então, só para a gente ter uma ideia de como é esse endereço MAC, o nosso roteador também tem um endereço, ó, endereço MAC. Esse aqui é um exemplo, tá vendo? Ó? E aí no seu celular, se você quiser ver o endereço MAC dele, eu vou usar como exemplo o meu aqui. Eu espero que, peço para que você aguarde só um pouquinho. Deixa eu só me conectar aqui. Então, rede Wi-Fi 1, 2, 3. Conectar. Bom, então estou conectado aqui, só para testar, a rede está funcionando no meu celular. Eu sei que você não está vendo, mas tá funcionando. Agora é o seguinte, quando você está usando o seu celular e você está dentro do Wi-Fi, né, você vai encontrar uma opção, ou vai precisar procurar uma opção chamada de avançado. Então você procure, né, essa opção chamada de avançado. E aí você, descendo um pouquinho, você vai encontrar endereço MAC. E aí você vai achar um conjuntinho de números que também envolvem letras parecido com esse aqui. Lembrando que cada dispositivo tem o seu próprio número. E aí com esse número, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu dou um clique aqui dentro e eu vou digitar um número que eu quero autorizar, né? No meu caso, o meu número eu vou colocar ele aqui. E aí você dá uma acompanhada, né? Deixa eu ver. Até aqui tá bom. Aqui tá beleza também. O que mais? Letra E. Aí 2 pontos. 99. 2 pontos. 1. A. 2 pontos. D3. D maiúsculo, né? E 3. E eu tento seguir praticamente o que tem aqui e que está sendo exibido no meu dispositivo, tá? Esse é o número que eu estou vendo aqui e que identifica praticamente a minha placa de rede sem fio do meu celular, tá? Então, colocando esse número, né, o que você pode fazer para autorizar essa pessoa a usar o seu Wi-Fi? Você clica em permitir. Aí, clicou em permitir, você aguarda um pouquinho. Enquanto a nossa permissão está sendo ali concedida. Pronto. Agora, voltando para o avançado e descendo um pouquinho. Deixa eu ver aqui habilitado. Ó, deixa habilitado. Eu esqueci de salvar, na verdade, né? Seria bom salvar isso aqui. Eu vou deixar salvo isso aqui para não ocorrer mais esse problema aqui com a gente. Vou só aguardar um pouquinho. Não está habilitado. Agora deixa eu sair, né, e deixa eu voltar. Bom, está habilitado. E aí, se você olhar aqui na parte de baixo, você tem dispositivos autorizados. Então, somente o Galaxy J7 Metal, que é o dispositivo que eu estou usando. O endereço MAC dele é esse aqui que está aqui embaixo. Ok? Então, esse dispositivo ele tem permissão para ficar conectado ao meu Wi-Fi. Qualquer outro dispositivo que não esteja cadastrado aqui nessa lista, ele não vai poder se conectar. Então, mesmo que uma outra pessoa, né, ela tenha a sua senha, ela não vai conseguir se conectar no seu Wi-Fi. Por quê? Antes dela se conectar, é necessário que você conceda a permissão para ela. Então, você vai ter que ver o endereço MAC dela, do dispositivo dela, colocar esse endereço aqui e permitir. Tá? E não esqueça de qualquer alteração que você fizer, é sempre interessante você salvar, né? E aí, tendo a permissão, ela vai conseguir se conectar ao seu Wi-Fi também. Tá bom? Isso é bom, isso ajuda, porque às vezes, né, imagina que algumas pessoas vão se aproximar da sua rede, elas vão ver o nome da sua rede e elas estão usando um aplicativo para tentar descobrir a sua senha. Se elas descobrirem a sua senha, o que pode acontecer? Elas vão se conectar na sua rede e elas vão consumir um pouco da sua rede também. Então você vai perceber que a sua rede vai ficar um pouco mais fraquinha,
né? Por quê? Porque várias pessoas estão usando ela ao mesmo tempo. E quando você habilita essa opção de filtro de MAC e permite apenas alguns dispositivos, só esses que estão autorizados é que vão se conectar. Os outros dispositivos que não têm a permissão, por mais que eles tenham a senha, eles não vão conseguir se conectar aqui à sua rede. Então pode ser uma solução legal para você poder utilizar aí no seu roteador, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa lá o seu like para poder ajudar aí também no canal. Comenta, fala o que você achou. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que aparecerem por aqui, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!